O lobo e o cordeiro habitarão juntos, e um pequenino os guiará. Que Natal é este? Que Natal é este do ano de 2015? A resposta começa pela lembrança, que não é Natal em muitos lugares do mundo. Não é Natal em muitas partes do nosso mundo. Não é Natal, por exemplo, em muitas cidades da Síria. Não é Natal em Homs, não é Natal em Alepo, não é Natal em Raqqa. Lá, igrejas foram queimadas, pais foram assassinados na frente dos seus filhos pelo Estado Islâmico. Não é Natal no Iraque, não é Natal em muitas cidades do Iraque, não é Natal em Mossul. Lá igrejas também foram queimadas, foram destruídas, e cristãos caldeus foram assassinados ou expulsos daquelas cidades e daquele país. Que Natal é este? Que Natal é este do ano de 2015? Será que este é o Natal do lobo solitário? Esta foi a figura que emergiu nos noticiários depois dos atentados de Paris. O lobo solitário é um fanático religioso. Fanáticos são todos irmãos de sangue e são sanguinários também. Fanático é, por definição, alguém que pode chegar ao extremo. Alguém que pode chegar ao extremo de tirar a vida de uma outra pessoa por conta de diferenças comportamentais ou culturais. Fanatismo não é determinado pelo conteúdo da crença, ou seja, aquilo em que você crê. O fanatismo é determinado pela forma em que se crê, pela atitude da pessoa que crê, e não pelo conteúdo do que se crê, ou seja, como se acredita em algo. O fanático é alguém propenso à violência, alguém que busca na crença, qualquer crença ou qualquer ideologia, que busca na crença e na ideologia um pretexto para dar vazão aos seus pesadelos de sangue, aos seus pesadelos de ódio. Os fanáticos são todos irmãos de sangue, não importa se cristãos, se muçulmanos, se budistas, se hinduístas ou mesmo se ateístas. Os fanáticos, na verdade, têm medo da diferença. Tem muito medo do diferente. Fanáticos almejam um mundo de uma só cor, uma só religião, uma só língua, uma só raça, uma só tribo, um só partido político e, talvez, um só time de futebol. Fanáticos não suportam a diferença. Fanáticos se sentem esmagados pela liberdade e pela felicidade daqueles que não partilham as crenças que eles partilham e as crenças que eles defendem. Mas, e se nos movemos? E se nos movemos do Oriente? Se deixarmos a Europa? Se deixarmos o hemisfério norte e pousarmos no nosso país? E fizermos a mesma pergunta: que Natal é este? Que Natal é este no Brasil? Se nas outras partes do mundo é o Natal do lobo solitário, é o Natal do terrorismo, se nas outras partes é isso que tem dominado, por aqui parece ser o Natal do lobo em pele de ovelha. Se no Oriente são muçulmanos matando cristãos, por aqui são pessoas que se dizem cristãs, pessoas que proclamam a si mesmas como cristãs, mas estão matando o próprio cristianismo. Matam-no quando transformam o nome de Jesus num produto, como qualquer outro, a ser comercializado. Matam o cristianismo quando destroem a mensagem do Cristo e tomam o seu nome para justificar atos vergonhosos, atos que não têm justificativa. Lá no Oriente e na Europa, matam com a violência dos atentados. Por aqui, os lobos em pele de ovelha matam pelos desvios da corrupção e da incompetência. Lá, no Oriente, rejeita-se o nome de Jesus. Em nosso país, o nome de Jesus é deturpado. O nome de Jesus é manchado, enlameado pelos lobos vestidos em pele de ovelha.
Mas que Natal é este? Que Natal é este para nós que estamos neste culto das luzes? Como é que a nossa fé é desafiada? Como a nossa fé é desafiada por estes cenários que brevemente acabei de descrever? O que ocorre aos cristãos que vivem sob perseguição? Até onde isso questiona a nossa fé e o nosso cristianismo? Os mártires da atualidade, eles nos lembram de um modo radical que o reino de Cristo não é deste mundo. Eles nos lembram que confessar a fé em Cristo diante dos homens não é uma coisa que pertence apenas ao Novo Testamento ou ao tempo do Coliseu Romano, mas é algo dos nossos dias. Eles nos lembram que não devemos temer aqueles que têm o poder de tirar a vida, mas devemos temer somente e tão somente a Deus. Eles, os mártires modernos, nos lembram que a vida corporal não é um bem absoluto, pois se querem arrancar de você a sua alma, fazendo com que você negue as suas convicções mais profundas, convicções que fazem com que você seja um filho de Deus, na verdade, querem transformá-lo num morto-vivo. Afinal de contas, uma pessoa que anda, uma pessoa que respira, mas que tenha renunciado àquilo que de fato acredita, é um morto-vivo. É alguém que parece estar vivo, mas já morreu. De algum modo, os cristãos que têm se recusado a negar a sua fé e têm escolhido a morte do corpo, estes cristãos têm mostrado a verdadeira vida ao recusarem a morte da alma. E eles proclamam com a sua vida e morte aquilo que Jesus ensinou. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Assim, as vozes vindas dos mártires do Oriente nos interpelam neste Natal. Até que ponto realmente nós somos cristãos? Até que ponto nós cremos naquele que nasceu em Belém, naquele que veio como Deus habitar entre nós? Mas que Natal é este para nós que estamos neste culto das luzes? Como é que este cenário que eu descrevi nos desafia? A perseguição tem um modo muito direto de desafiar a fé cristã. Mas e o cenário brasileiro? E o cenário brasileiro neste Natal, como ele nos desafia? Qual é o tipo de desafio que o cenário atual traz para a nossa fé? Tempos atrás, eu conversava com uma pessoa cristã, de grande visibilidade na cena política brasileira, na cena pública brasileira. E esta pessoa me dizia o seguinte, que muitas vezes, ao falar com outros cristãos, ela era interpelada nos seguintes termos. As pessoas se dirigiam a ela da seguinte forma: como uma pessoa cristã como você consegue viver no meio dos lobos? Como uma pessoa cristã como você consegue lidar com os lobos da política? Como isso é possível? A resposta dada foi a seguinte: eu tive de aprender a reconhecer, em primeiro lugar, o lobo que vive dentro de mim. Eu tive e tenho de reconhecer a cada dia que em mim também habita um lobo, e eu preciso aprender a lidar com ele. A verdade, meus queridos irmãos e irmãs, a verdade é que o lobo solitário ou o lobo em pele de ovelha não são desconhecidos de nenhum de nós que se faz presente nesta noite. Radicalismo e violência estão na alma de cada pessoa. Hipocrisia e desejo de obter vantagens indevidas também estão na vida de cada pessoa e não são desconhecidos de nós. Em cada pessoa habita um lobo solitário. Em cada pessoa se oculta um lobo vestido em pele de ovelha. E a reconciliação do lobo e do cordeiro que vivem em cada um de nós só se dará quando nós nos deixarmos guiar pelo menino Jesus. Aí se dará a reconciliação. O lobo habitará com o cordeiro
e um pequenino os guiará, diz o profeta. Termino. Que Natal é este? Que Natal é este do ano de 2015? Não veremos resolvidos, pelo menos de imediato, não veremos resolvidos os problemas do Oriente, nem sequer, num curto prazo, tem qualquer de nós poder para resolver os problemas nacionais. Seria bom se tivéssemos esse poder, mas não o temos. Mas a história ensina. Os lobos fanáticos definham. E os lobos em pele de ovelha acabam desmascarados. E os mais de 2000 anos de história do Natal também ensinam que a esperança que nasceu em Belém, esta sempre triunfará. A vida, na sua diversidade e beleza, finalmente vencerá. A vida, na sua diversidade e beleza, triunfará também. A verdade e a justiça terão a última palavra na história. E chegará o dia no qual as profecias de paz que nós lemos no Natal, profecias que recordamos nesta noite como a profecia de Isaías, estas profecias se realizarão, se tornarão realidade. E naquele dia, o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino, diz o profeta, os guiará. Ninguém fará mal, nem destruirá coisa alguma, pois a terra, proclama Isaías, se encherá. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém.